Hare Krishna, reverências, um bom dia a todos e a todas que estão presentes ou que virão assistir esse vídeo no futuro. Desculpa. Então nós vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 9 do Srimad Bhagavatam, o terceiro canto. O capítulo 9 é intitulado Orações do Sr. Brahma e hoje o verso é o verso número 20. Então é isso. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janna Vallabha Girivaradari, Gopi Janna Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Brindo, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Brindo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada Sila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ok, então bom dia. Pessoal que está chegando, por favor, se puder dar um feedback se está tudo bem com som, com a imagem, se está dando para ouvir direito. Muitas vezes já aconteceu da gente estar gravando, depois de muito tempo descobrir que não deu certo, ou não gravou, enfim. Por favor, aí a gente começa. Ok, então muito bom dia a todos, a todas, muito bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao Jagya, né, da leitura de Srimad Bhagavatam, comentário. Ok, muito obrigado, Ana Cláudia Chandra, muito obrigado. Temos aqui já alguns devotos e devotas. Vamos então começar. Esse verso, ele é um verso dentro de um contexto, né, então naturalmente precisamos fazer uma contextualização básica, né, falando sobre o capítulo, né, Orações de Brahma para obter a energia criadora. Então o Senhor Brahma, desde o começo, ele começa a glorificar Krishna, né, como o controlador supremo, a pessoa suprema, mas em algum momento ele também começa a trazer as questões, assim, as características desse mundo, né, observando que existe tanto as pessoas tolas, né, quanto aqueles que se aproveitam da oportunidade dessa vida para conquistar a autorrealização, que no final das contas é o objetivo último da criação. Então, o Sr. Brahma, podemos inferir que ele tem acesso a um tipo de cardápio, vamos chamar assim, um tipo de cardápio elaborado pelas entidades vivas que estiveram adormecidas dentro do corpo de Mahavishnu, e quando surge a criação, né, a vida de Brahma, então se manifesta assim, as necessidades diante do karma das entidades vivas específicas deste universo, que necessita de diferentes corpos, diferentes ambientes, né, planetas, famílias, situações, e em função disso a gente pode deduzir que o Sr. Brahma, durante o seu Jagya, a sua meditação, ele teve acesso a toda essa informação para poder saber como criar, né? Como não é algo assim ocasional, ao acaso, não, o universo, ele é uma dinâmica, a criação do universo é uma dinâmica, a gente sabe pelas escrituras, é uma dinâmica cíclica. Krishna vai falar isso mais no final do capítulo, que é baseado nas situações anteriores, nas criações anteriores, o Sr. Brahma ele volta a manifestar as formas, os corpos, os planetas, os ambientes necessários para que as entidades vivas possam dar continuidade à sua trajetória dentro desse mundo, em busca dos seus desejos. Lembrando sempre, e Brahma vai falar isso, que existe basicamente essas duas categorias, né? Os tolos, que não
que estão confundidos pelos corpos, pelos desejos materiais e vivem em função disso. E tem aqueles que compreendem, né, a oportunidade e dessa forma aproveitam, né, a forma humana de vida para se ocupar em sacrifícios e rituais. E ele diz aqui, logo no começo do capítulo, que esses sacrifícios eles são importantes e trazem, digamos, bons resultados, mas ainda assim ele salienta que Krishna não fica satisfeito, né? Sr. Vishnu não fica satisfeito com a mera execução dos rituais e sacrifícios, e ele salienta a importância da devoção, né, da consciência adequada, né? Ele diz no verso 12 aqui: meu senhor, não ficais muito satisfeito com a adoração dos semideuses, que fazem arranjos muito pomposos para a vossa adoração, com parafernália variada, mas que são cheios de anseios materiais. Então ele conclui: vós estáis situado no coração de todos, como a superalma, só para mostrar-lhes vossa misericórdia sem causa, e sois o bem-querente eterno, mas sois inacessível ao não devoto. Então, aqui, Sr. Brahma ele já entende, né, a configuração do universo, sabe que no pacote de entidades vivas que habitarão o universo tem os devotos e os não devotos. E aí ele continua oferecendo as reverências a Krishna, né, ao Sr. Vishnu, que ele diz, inclusive no verso 14, ele começa a falar sobre o tema da aula de hoje, né, que é a importância da inteligência, né, para a autorrealização. A Bhakti Yoga ele diz: deixe-me oferecer minhas reverências à transcendência suprema, que é eternamente distinta por meio de sua potência interna. Seu aspecto impessoal indistinguível é compreendido pela inteligência utilizada para a autorrealização. Então aqui, o Sr. Brahma ele já dá assim a dica, né, as características daqueles que são os devotos, né? Ou seja, aqueles que são devotos são aqueles que através da inteligência compreende o aspecto pessoal, impessoal, né, de Krishna, e também o aspecto pessoal através da inteligência, né? Então ele complementa no verso 14: ofereço minhas reverências a ele que através de seus passatempos desfruta da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Então aqui fica claro, né, e nos conduz ao verso de hoje, né, que Krishna ele desfruta, né, através dos seus passatempos, né, de diferentes lilas dentro desse mundo, inclusive de criar, manter e dissolver. Então ele desfruta, né, da criação, manutenção e dissolução, né, através de seus passatempos. Aí no verso 17, que casualmente, entre aspas, eu tive que substituir a devota que foi no cerimonial da passagem, né, Dona Hilda, Krishna a tenha. E ali, no verso 17, o Sr. Brahma fala que as pessoas em geral ocupam-se em atos tolos. Ou seja, então ele cria essa categorização, né? Existem aqueles que são inteligentes, que acabam compreendendo a Krishna e podem assim apreciar, observar, identificar os passatempos de Krishna através da destruição, né, da criação, manutenção e dissolução cósmica, né? E aqueles que são tolos, né? Está aqui no verso 17, e que ocupam-se em atos tolos e não nas atividades realmente benéficas enunciadas diretamente por vós para a orientação delas. Então, essa é a característica, né, que a gente falou na ocasião, verso 17, são vikarma,
karma e akarma, as atividades de acordo com a referência, os ensinamentos védicos. Então os tolos se ocupam em atividades designadas como vikarma, e os devotos eles se ocupam em atividades devocionais que são akarma, ou seja, eles transcendental aos resultados dentro dessa, aos resultados materiais dentro desse universo material, e os resultados e atividades, por estarem conectadas a Krishna, a Vishnu, passam a ser categorizados como transcendentais. Então aí, isso no verso 17, Brahma continua, e no verso 20, que é o verso de hoje, então ele vai novamente salientar a importância das pessoas inteligentes, como aqueles que percebem assim, as atividades de Krishna, não só aqueles que percebem, mas de acordo com os versos, o verso de hoje, a Krishna ele dá essa capacidade de percepção para as pessoas inteligentes. Então vamos ao verso de hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o verso 20 do capítulo 9. Yo vidyayannupatopidasardavritya nidrannuva jatari krita lokayatra antar jalehi kashipu sparshanukulam bimolmi malimi janasya sukam vivrinvam Yo vidyayannupahatopidasadavritya nidran uvajatari kritalokayatra yart antarjalehi kashipu sparshanukulam bimurmi malini janasya sukam vivrinvam. Então, palavra a palavra, avidyaya, influenciado pela ignorância, Anupahata, sem ser afetado, api, apesar de, Dasha, Ardha, 5, Vritya, interação, Nidran, sono, Uvaha, aceito, Jatari, dentro do abdômen, Krita, assim fazendo, Loka, Yatra, manutenção das diferentes entidades, Antanjale, dentro da água da devastação, Ahikashipu, na cama de serpentes, Sparsha Anukulam, feliz pelo contato, Bima Urmi, ondas violentas, Malini, cadeia de Janasya, da pessoa inteligente, Sukam, felicidade, Vivrinvam, mostrando. Então, tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Tradução: meu senhor, vós aceitais o prazer de dormir na água da devastação, onde há ondas violentas, e desfrutais do prazer na cama de serpentes, mostrando a felicidade de vosso sono para as pessoas inteligentes. Nesse tempo, todos os planetas universais ficam estacionados dentro de vosso abdômen. Então, aqui no verso, antes da gente entrar no comentário, dá para identificar alguns pontos, né? E por isso a importância de salientar a inteligência na Bhakti Yoga. Porque Krishna está falando aqui, né? Quer dizer, o Sr. Brahma está falando aqui, né? Que a felicidade é mostrada para as pessoas inteligentes, ou seja, o seu estado, o objetivo, o propósito, né? Porque tudo nesse mundo, Krishna, ele interage
como um passatempo, como suas atividades de passatempos, como foi descrito antes, e assim ele desfruta, né, da criação, da manutenção, destruição. Mas isso só é possível, só é perceptível, Krishna só revela às pessoas inteligentes. Inteligentes, claro que todos têm um nível de inteligência, né? Não é inteligência como, digamos, a engrenagem presente em todo corpo humano, em toda forma de vida, né? Alguns mais, outros menos. A inteligência, nós não podemos achar que aqueles que não são devotos não têm inteligência. Todos têm inteligência, tanto é que eles conseguem muito avanço tecnológico, muitas conquistas, né? Só que não é esse tipo de inteligência que está sendo falado aqui, é inteligência no sentido de compreender, né, a diferença entre matéria, espírito e o controlador de ambos. Então essa é a característica da pessoa inteligente, da pessoa inteligente, né, que caracteriza a inteligência dentro desse mundo. Então, no comentário, Prabhupada fala alguma coisa nesse sentido, é um comentário relativamente curto, mas a gente pode acrescentar baseado em outros comentários de Srila Prabhupada. Prabhupada, né, comentário dados por sua divina graça Srila Prabhupada. As pessoas que não podem pensar em nada além dos limites de seu próprio poder são como rãs em um poço, que não podem imaginar as dimensões do grande Oceano Pacífico. Então, aqui é um exemplo clássico e muito assim elucidativo, né? Fica muito evidente o que Prabhupada quer dizer aqui, né? Porque uma rã, muitas vezes, a rã ela nasce dentro de um poço, né, e passa a vida inteira dela ali, sem ter a mínima ideia do que existe além daquele poço. E essa é a situação de muitos de nós dentro desse mundo material. Então, se a gente tenta, inclusive, por misericórdia de Krishna, eu escrevi um livro chamado O Sábio Aprendiz. O livro foi até distribuído em Sancta e tudo, 50 mil cópias. E por misericórdia de Krishna, eu explorei esse exemplo, né, da rã que vivia dentro do poço. E aí chega ali a rã, uma outra rã vinda do oceano. Aí, tá, como é que é? De onde você é? Aquela conversa básica, inicial, entre duas pessoas que se encontram. E ela fala, eu venho do oceano. Oceano? Sim, oceano. É um lago enorme que existe além desse poço. E a rã pergunta, né? Sim, e é grande? E quantas vezes maior do que esse poço é o oceano? Então, imaginemos o que significa tentar compreender o tamanho do oceano. Aqui o Prabhupada fala do Oceano Pacífico, né, que é o maior do que o Atlântico, praticamente, enfim, o planeta tem mais água do que continentes. Então, imagina, não tem nem como, né, quantas vezes existe uma de água, né, a quantidade de água de um poço comparado ao oceano. Então essa é a nossa situação, nós jamais vamos conseguir, a rã, no caso ali, dentro do poço, jamais vai conseguir compreender o tamanho, a dimensão, a quantidade de água que existe no oceano, né? Então, quando ouvem, Prabhupada continua, quando ouvem que o Senhor Supremo está deitado em sua cama dentro do grande oceano do universo,
Tais pessoas consideram que isso é apenas algo assim, lendário, um tipo de alegoria ou algo simbólico, enfim, algum tipo de fantasia. E elas ficam surpresas com o fato de que alguém possa se deitar nas águas e dormir alegremente. Contudo, um pouco de inteligência já é suficiente para mitigar esse espanto todo. Ou seja, um pouco de inteligência, né? Não precisa muito, a gente é só durante a noite olhar para os céus, né? E ver a dimensão, a vastidão da criação, né? Ou mesmo para o Oceano Atlântico. Muitas vezes falamos do céu porque o oceano, às vezes tem gente que passa a vida inteira e não conhece o oceano. Mas o céu não, o céu em todo local no planeta é possível olhar para cima e ver a vastidão de estrelas, né? E até universos que existem. Embora muitas vezes, no primeiro momento, a informação é que são apenas estrelas, né? Recentemente que nós tivemos a compreensão científica, a comprovação científica de que muitos dos pontinhos que a gente vê são universos a milhares e milhões de anos-luz, né, de distância. Então tudo isso é muito novo e incomensurável, né, algo inconcebível para muitos, né? Mas é possível, com um pouquinho de inteligência, entender a complexidade da criação e como tudo é possível. Para Krishna, inclusive, não precisamos ir muito longe, né? Hoje em dia, com a realidade virtual, os multiversos, é dito que uma pessoa pode pôr um óculos e, através desse óculos, interagir com diferentes ambientes e replicar diferentes situações, mesmo estando num lugar fixo. Ele pode interagir com inúmeros ambientes, assim, completamente alheios ao lugar onde ele se encontra fisicamente, né? Então, através de uma conexão tal, né? Multiversos e multidimensional. Então, imagina se essa tecnologia é possível através assim, é disponível para seres como nós, limitados, com inteligência limitada. Imagina a tecnologia, se é que a gente pode chamar assim, a tecnologia espiritual, né, que Krishna tem acesso, aos poderes místicos. Krishna, um dos nomes de Krishna é Yogeshwara, ou seja, o Senhor de todos os poderes místicos. Então, estar ali, né, deitado como Mahavishnu no oceano causal, Garbhadakashaya, né, na realidade o oceano de Garba, né, Garbhadakashaya Vishnu, ele desfruta do sono transcendental, né, e se conecta com diferentes passatempos, porque tudo relacionado a Krishna, como foi dito no início pelo Sr. Brahma, se transforma num passatempo e ele desfruta. Então, inclusive o passatempo de estar ali dormindo, né, como o Prabhupada fala aqui, né? Elas ficam surpresas com o fato de que alguém possa se deitar nas águas e dormir alegremente. Contudo, um pouco de inteligência já é suficiente para mitigar esse espanto tolo. Há muitas entidades vivas no leito do oceano que também desfrutam das atividades corpóreas materiais, de comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Se essas entidades vivas insignificantes podem gozar da vida dentro da água, por que não poderia o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, dormir sobre o corpo frio de uma serpente e desfrutar na agitação de violentas ondas oceânicas?
A distinção do Senhor é que todas as suas atividades são transcendentais. E ele é capaz de fazer qualquer coisa sem ser impedido pelas limitações de tempo e espaço. Ele pode gozar de sua felicidade transcendental sem olhar as considerações materiais. Então é isso, imagina, porque o que limita uma pessoa, o que nos limita, né, no ato de desfrutarmos de qualquer situação desse mundo, normalmente são o medo de acelerar a atuação do tempo, né, que vem através da passagem. Né? A gente não pode falar outra palavra que às vezes o YouTube, enfim, a passagem, né? O abandono do corpo. Então, nesse momento, a gente sempre fica, né? A entidade viva corporificada, ele fica temeroso do seu corpo. E isso significa que limita, né? Não vou fazer isso se não acontece isso, não posso fazer aquilo se não acontece aquilo. Mas Krishna não tem essas limitações, ele não tem a limitação de tempo. Para ele, o tempo não existe, como a gente conhece, né, em termos de passado, presente, futuro. E não tem limitação de espaço. Krishna ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, imaginemos a capacidade de alguém com essas características de desfrutar, de desfrutar dentro das interações, dentro desse mundo material. Então ele pode gozar de sua felicidade transcendental, sem olhar as considerações materiais. Né? Krishna Shvara Parama Krishna Satit Ananda Vigraha. Ou seja, ele é eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Então, para nós, né, insignificantes entidades vivas, como o Prabhupada coloca aqui, é muito difícil compreender como a entidade viva original, a pessoa suprema, sem limites, todo-poderosa, plena de bem-aventurança, interage dentro desse mundo. Então, para a gente é muito difícil. Mas, Prabhupada diz aqui, é possível através de um pouco de inteligência. Então, essa inteligência é a que vai fazer com que nós reconheçamos a nossa posição na relação com Krishna e como nós podemos nos beneficiar, nós podemos obter resultados de conexão tamanha que nós estaremos vivendo nessa mesma dimensão, nessa mesma frequência espiritual. Então, para nós manifestarmos em nossas vidas a frequência espiritual, a dimensão espiritual, é necessário alguma inteligência. Então, esse é o tema da aula de hoje. Eu separei algumas observações e nós vamos aqui, na medida que eu vou lendo aqui, conversando um pouco sobre esses aspectos da importância e da significância da inteligência na prática de Bhakti Yoga, na prática do serviço devocional. Então, antes de qualquer coisa, Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshur Umilitangyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura região da ignorância, porém, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço minhas mais humildes reverências e respeitosas, mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shumate Hridayananda Goswami Tenamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine.
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Niveshesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasa Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então é isso, né, dentro dessa dinâmica do serviço devocional, é imprescindível, né, a utilização da inteligência. E a inteligência, ela é assim, diferenciada pela capacidade de analisar. Porque nós temos, né, existem alguns elementos que compõem a entidade viva, né, que são os 5 sentidos, a mente, a inteligência e o ego, né, que se torna falso ego quando submetido à ilusão. Então a inteligência é um dos ingredientes. Aí a característica da mente, para a gente saber como diferenciar, qual a diferença da mente e da inteligência. A mente, ela pensa, deseja e sente. Essas são as 3 atividades básicas da mente. Então ela pensa, deseja e sente baseado na informação dos sentidos. Os 5 sentidos nos registra a interação com os objetos dos sentidos e essas interações são registradas na mente, né? E a mente passa a desejar ou sentir, né? Gosto, não gosto, sentir é bom, é ruim, e pensar, né, no sentido de lembrar sobre diferentes situações, né? Porque, por exemplo, quando a gente sente o cheiro de um bolo no forno, a gente se lembra da casa da avó, da casa da mãe, da casa dos pais, enfim, que diferentes situações, enfim, o registro, a nossa vida, ela é registrada na mente, né, como diferentes engramas, né, diferentes registros, né, na mente. E a inteligência é o órgão que analisa. Então, a hora que vem um pensamento, e aquele pensamento, ele gera um impulso, né? O impulso é, estou com fome, e existe um pedaço de um alimento na mesa, devo comer, não devo comer, é permitido, não é permitido, vai me fazer bem ou não vai fazer bem, preciso, não preciso, enfim. Essa análise é a inteligência. E a inteligência, ela precisa estar alimentada de dados, né, de referências, de informações. E aí é que entra o conhecimento védico. Aí é que entra as escrituras, né, as orientações, né, os costumes. Na verdade, a inteligência, ela tem três atividades básicas. Anumana, Pratyaksha e Shabda. Pratyaksha são os registros, ou seja, a capacidade de percepção direta, através dos sentidos, né? Ou seja, pôs a mão em algo quente, a inteligência imediatamente, opa, é quente, isso não é bom, né? Então, automaticamente, rejeita aquilo que prejudica. Esse é outro ponto interessante, né? Todo ser humano, na verdade toda entidade viva, ela vem com uma configuração, um sistema operacional, digamos, de fábrica, que tem algumas características básicas, ou seja, todo sofrimento, tudo que é sofrimento, né, que cria algum tipo de dor, é rejeitável, não é desejável, porque nos conduz à morte. E tudo aquilo que dá prazer, no primeiro momento, nos conduz à vida. Então,
Esse sistema operacional, digamos, básico, ele faz com que nós busquemos tudo aquilo que dá prazer, né, e rejeitemos tudo aquilo que nos causa dor. Então essa é uma coisa. A inteligência, também já vem com a programação básica de nos alertar e nos conduzir para tudo que nos dá prazer e rejeitar, nos avisar para rejeitar tudo aquilo que causa dor. Só que esse tipo de análise é básica e muitas vezes é superficial, porque muitas vezes Bhagavad Gita explica que tudo nesse mundo tem os três modos da natureza, né? Então existem situações no modo da ignorância que é sofrimento do começo ao fim, né? É sofrimento tanto na interação direta, pratyaksha, né? E também a percepção, e a Shabda ou Anumana, todos as referências nos alertam para um resultado ruim, e o resultado não pode ser outro a não ser a ilusão, a loucura, o sofrimento dentro desse mundo. Isso é ilusão, tamaguna, ignorância. Aí depois paixão. A paixão, muitas vezes, existe o impulso por desfrutar de algo que num primeiro momento gera algum tipo de prazer, principalmente aos sentidos, e num segundo momento a mente, né, através de prestígio, poder e outras coisas, mas que num segundo momento também gera sofrimento, né, gera ilusão, dor, morte. Né. Esse é o modo da paixão. Que, enfim, tem sua função, né? Tanto a Tamaguna, Rajaguna ou Satyaguna, né? Ignorância, paixão e bondade têm suas funções dentro da existência material, mas quem vai dosar, quem vai direcionar a interação com essas diferentes categorias de situações, e produtos e interações é a inteligência. A inteligência que vai nos alertar para as consequências, porque a inteligência ela trabalha com a projeção de resultados, né? O modo da paixão ele é imediato, muitas vezes. Dificilmente a pessoa predominantemente no modo da paixão, as ações predominantemente no modo da paixão, as conclusões, as motivações, elas são assim, impulsivas no sentido de visa um resultado imediato, né? Enquanto que, sem muito planejamento, muitas vezes, né? Enquanto que, quando tem uma certa dose, de preferência a predominância do modo da bondade, é possível atuar de forma a planejar um melhor resultado. Então, a inteligência influenciada pelo modo da bondade, ela é mais abrangente. No capítulo 18, Krishna explica a percepção, as diferentes categorias de percepção. Porque existem duas situações básicas, né? A gente já falou na aula passada sobre, né, vikarma, karma e akarma. Então, existe atividades dentro desse mundo, ninguém consegue. Krishna fala isso para Arjuna no Bhagavad Gita. Ninguém consegue impedir a sua natureza de agir dentro desse mundo. Então, a pessoa inteligente, ela age submetida às orientações das escrituras, né, que é o karma e o akarma. O vikarma é aquele que rejeita as instruções das escrituras, que é definido aqui nesse capítulo como tolo, né? Então, Krishna explica que é necessário seguir as orientações,
e para poder agir adequadamente. Mas a inteligência, então, ela se resume em motivar. Existe a percepção, ou seja, o estado passivo da inteligência, que é a percepção, né? Ou seja, como que se percebe o mundo. Né? E essa percepção, ela gera uma atividade, uma ação. Então esses são os dois aspectos da consciência. A consciência, ela percebe, né, o mundo, percebe as situações e ela, através da inteligência, decide interagir da maneira X, ou Y ou Z. Então a percepção é, no sentido, a origem, a causa da ação. É como se fosse o 0 e o 1 do código binário de computador, né? Através do 0 e 1 se faz toda a programação computacional e nós temos hoje em dia todo esse universo computadorizado, né? Então, através do 0 e 1. Então, existe isso, é passivo e ativo, passivo e ativo, passivo e ativo, sempre. E Krishna explica, então, como funciona e quais são as características, né, no 18º capítulo, da inteligência, do aspecto passivo da inteligência. Então, a inteligência, ela percebe, né, as situações, e Krishna explica que no modo da ignorância, a percepção ela é confusa, ou seja, ela percebe religião como irreligião, irreligião como religião, enfim, é um tipo de delírio, uma loucura completa, onde a pessoa, motivada pela sua percepção ignorante, né? Assim como, por exemplo, é como se a gente estivesse tentando enxergar algo no escuro, né? Um quarto escuro, às vezes, sob alguma penumbra, uma corda pode parecer uma cobra, ou uma cobra pode parecer uma corda. Aí você pensa que é uma corda, vai pegar, é uma cobra. Então, é assim, esse mundo, num primeiro momento, ele tem essa característica da ilusão predominante. Mas, Krishna explica, né, que no modo da paixão, ela consegue identificar as diferenças. Então, as diferenças, isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Isso é bom, isso é ruim, dentro dos critérios da paixão. Então, num sentido, a percepção no modo da paixão é mais elevada, mais complexa, né, em termos de complexidade, de sofisticação, do que o modo da ignorância. Porém, o modo da bondade, ele não elimina, né, as situações, a percepção, a presença, né, do modo da ignorância ou do modo da paixão, mas ele além das diferenças características do modo da paixão, e essas diferenças são a motivação do modo da paixão, né? Eu gosto, não gosto, imediatamente isso vai acontecer dessa forma ou daquela forma, esse impulso, essa relação imediata. O modo da paixão, ele consegue identificar, né, além dessas percepções, o equilíbrio, né? Ele consegue identificar a unidade por trás das diferenças, né, presentes ou proporcionadas pelo modo da paixão. Então, por isso que a unidade na diversidade, né, a unidade, ele consegue identificar, é possível para a inteligência, no modo da bondade, identificar os aspectos permanentes, né? Por isso, o modo da bondade, ele vai proporcionar a percepção da diferença entre matéria, espírito, o que é permanente, o que é temporário, né? E que além disso, dessa dinâmica, existe a dimensão espiritual, que existe também a entidade primordial, né? Krishna,
que existe relacionamentos, que existe o aspecto impessoal de Krishna, né, como onipresente, assim como o Sol, né? O Sol, ele, embora seja uma estrela presente num lugar específico, ele é num sentido onipresente dentro do sistema solar, através dos seus raios. E da mesma forma, a consciência, né? A consciência, embora nós estejamos presentes, a nossa consciência, a alma ela tem como característica a sua consciência. Ou seja, o sintoma da alma é a consciência. Tudo que tem alma tem consciência. E tudo que tem consciência tem alma. É como o sol e o brilho do sol. Não tem como separar o sol do brilho do sol. A alma não tem como separar a consciência da alma. Então, o sintoma da presença da alma é a consciência. Então, é essa característica, né, da consciência, a presença, a expansão, porque embora nós estejamos, de acordo com as escrituras, no coração, nós estamos interagindo, né, de acordo com o nosso foco, né, numa sala. Se nós podemos, nesse momento, por exemplo, estarmos interagindo com a imagem do computador, do celular, ou o som da voz vindo desse aparelho, mas também podemos estar interagindo com nossos afazeres dentro da sala, podemos estar escrevendo, anotando, interagindo com a aula, ou podemos estar olhando, fazendo outras coisas, ou cozinhando, ou passando roupa, ou lavando, enfim, qualquer coisa é possível. Essa versatilidade da consciência, da interação, da conexão. Então, por isso que Krishna, ele se conecta com o prazer transcendental, esteja onde estiver, sem nenhum tipo de limitação, né, por tempo e espaço. Diferente da entidade viva, mas nós temos isso num certo nível, num certo grau, né, de capacidade de interagir. Né? Por exemplo, nós nos conectamos com a internet, através do computador, através do celular, nós podemos interagir com qualquer lugar do mundo. Né? Um site, um vídeo no YouTube, um site de informações, um site de notícias, ou algum evento ao vivo. Então, essa dinâmica da consciência, uma vez que nós nos conectamos com algum ambiente, imediatamente a consciência absorve aquelas informações e transforma em percepção, que vai de alguma maneira estar registrada na nossa memória, na mente, e aí em algum momento isso pode gerar uma ação. Por isso a importância de nós sempre armazenarmos nas nossas memórias e experiências situações que nos lembre Krishna, porque dessa maneira nós teremos na memória sempre referências que vai nos conduzir a vivenciar, a experienciar a nossa conexão com Krishna, estejamos onde estivermos. Então, a inteligência é que faz esse papel de conexão. A inteligência, ela se conecta de forma, ela conduz o foco da nossa consciência. O foco da nossa consciência é conduzida pela inteligência. A inteligência é que estabelece a importância de permanecer naquele foco, ou de passar aquela página, ou de pular aquele site, ou de nos conectarmos a isso, aquilo, aquele outro. É a inteligência. Então, a inteligência, né, esses três aspectos, né, Shabda, Pratyaksha e Anumana. Pratyaksha é isso, é a percepção direta, né? Nós estamos num determinado local e os nossos sentidos interagem com aquele local e nós podemos absorver diferentes informações. Shabda é através da informação, assim, por exemplo, no caso, né, das escrituras védicas.
Mas também podemos compreender essa relação de Shabda quando nós obtemos informações, por exemplo, nós não sabemos o quão é lindo, maravilhoso, agradável os mares das Ilhas Maldivas, por exemplo. Mas quando nós entramos em contato com alguém que já foi lá, aí traz, começa a falar da informação, o quão é maravilhosa a experiência dos mares com águas cristalinas, transparentes, a temperatura ideal, etc. Então, imediatamente a gente pode vislumbrar como é a experiência de estar nos mares das Ilhas Maldivas, por exemplo. E aí ele traz fotos, então as fotos, os vídeos, isso já é um tipo de interação direta para Tiaksha. Mas ouvir sobre a experiência, né, isso é Shabda. Então as escrituras védicas, elas são manifestadas por Krishna diretamente, seus avatares, né? No caso Vyasadeva, por exemplo, que veio e escreveu o Srimad Bhagavatam, os Vedas, né, Mahabharata, e também pelos sábios, né, pelas, como se diz, pela, assim, tem um nome específico, assim, a comissão, um tipo de comissão, a comunidade científica, né? Por exemplo, um fato científico para ser reconhecido em todo o planeta como uma vacina que funciona, por exemplo, um remédio que funciona, para não usarmos palavras que podem criar problemas, remédios que funcionam. Então, esses remédios, eles são, digamos, autenticados ou experienciados, testados por uma comunidade científica, né? Então, essa comunidade científica, tratando-se do conhecimento védico, são conhecidos como os sadhus. Por isso que nós temos, né, o GSS, né? Shastra, Sadhu e Guru, que é nosso, digamos assim, como tem o GPS, que são a referência, né, Global Position System, nós temos o GSS, né, Guru, Sadhu e Shastra, que são o conhecimento védico na sua forma de Shastra, e Shruti, que são os comentários. Então, essa comunidade científica, né, védica, ela aplica, estuda os resultados, diferentes nuances da aplicação do conhecimento védico e registra os seus estudos. Por isso nós temos os Smritis, né? Tem os Shrutis, que é conhecimento védico diretamente revelado, e os Smritis, que são os registros, né, escritos pelos sábios, né, pelos sadhus, pelos grandes devotos, os professores, né, da nossa sucessão discipular. Então eles escrevem livros registrando, esclarecendo, trazendo para a linguagem que possa ser compreendida, melhor compreendida dentro de um contexto cultural, dentro de uma língua específica. Eles manifestam o conhecimento através dessa adaptação, registrando as suas experiências, registrando essa aplicação do Shabda, Shabda Brahmana. Então, é isso, é Pratyaksha, né? E depois vem Anumana. Anumana é a nossa relação com o conhecimento propriamente dito, né? Através da inteligência, através da lógica, né? Nós podemos compreender algumas coisas mesmo não acompanhando diretamente, assim, com sentidos, ou mesmo não acompanhando diretamente através do relato de pessoas
que compreenderam ou que acompanharam, ou que presenciaram a situação. Por exemplo, quando nós vemos uma fumaça na montanha, nós vemos a fumaça na montanha, nós podemos entender, alguém acendeu uma fogueira ou está pegando fogo na montanha, mesmo que seja a dezenas de quilômetros. Se a gente vê a fumaça, a gente pode inferir, concluir, deduzir que existe fogo na montanha. Ou se nós, enfim, existem diferentes situações que é possível nós deduzirmos, baseado em Shabda, baseado em experiências registradas por outros. Basicamente é isso que acontece nas escolas, né? Quando nós vamos nas escolas, quando estudamos diferentes matérias, nem tudo a gente aplica diretamente. É muita teoria, e essas teorias supostamente são, digamos, autenticadas, garantidas, né? ou de alguma maneira experienciada por uma comunidade científica, registradas nos livros, e a gente conclui que aquele conhecimento é confiável. Então a inteligência, ela funciona através dessa análise de dados, né? E por isso é importante compreendermos a dinâmica do conhecimento védico, que basicamente Bhagavad Gita, o Prabhupada explica isso no começo da Bhagavad Gita, introdução, e também escrevi um livro chamado Mayatrix, que tem um capítulo que explica sobre isso, né, sobre as cinco verdades, né, os 5 aspectos da verdade absoluta, né, que é Ishvara, Diva, Prakriti, Kala e Karma. Então a gente precisa entender, né, Ishvara, se a gente for imaginar assim um infográfico, né, assim, Ishvara, né, em cima, Ishvara, aí temos aqui Diva, do outro lado Prakriti. A interação entre Diva e Prakriti é feita através de Kala, certo? Então Kala tem Ishvara, Diva, Prakriti, Kala faz a interação entre Diva e Prakriti, que resulta em Karma. Então um círculo, né? Ishvara, Diva, Prakriti, Kala e por fim Karma. Então, desses 5 elementos, 5 aspectos, somente o Karma é temporário. Ishvara é acima de nós, né? Diva somos nós, mas em nossa essência não temos como interferir, né, nas características Satitananda, né? Embora nós tentemos, e isso pode demorar bastante tempo, permanecer iludido, porém a essência está sempre presente, né? A Prakriti também, pouca gente tem influência. Kala, nenhuma influência sobre Kala. E por fim nos resta Prakriti. Então, na realidade, a inteligência, né, a conclusão de alguém inteligente é que nós devemos focar onde nós podemos fazer a diferença. Claro que a interação com os outros aspectos é importante, a interação com Ishvara, com Diva, a compreensão aos diferentes tátuas, né? Diva, Ishvara, Prakriti, Kala, tudo isso vai nos dar informações para podermos lidar com o Karma. Então, Karma é onde nós devemos focar. O nosso foco da inteligência é como nós podemos, já uma vez que o Karma é temporário, ele é mutável. Então, se ele é mutável, qual é a melhor maneira de conduzi-lo, de transformá-lo? Qual é a melhor maneira para
obter o melhor resultado. Então essa é a pessoa inteligente. E a pessoa inteligente, ela se vale de conhecimento. Conhecimento que num primeiro momento vem através das escrituras, através por isso que temos aí o Traya Prastrana, Traya Prastrana significa exatamente o Guru, Sadhu e Shastra, ou seja, Shastra, revelação, o Smriti, que os sadhus, que são as informações práticas sobre o conhecimento, e por fim, o Guru, que é aquele que aplica diretamente na nossa vida e é onde nós podemos interagir, porque não é uma situação unilateral. A relação com o Guru Tattva não é uma relação unilateral. Não é que o Guru vai resolver todas as situações sem que precisemos fazer nada. Não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte implica exatamente em aplicar a interação com o Guru, aproveitar a interação com o Guru, que vai nos revelar de forma personalizada os ensinamentos presentes nos Smritis, gerados pelos sadhus, que também está intimamente corroborado e ligado com Shastra, que é a revelação por Krishna e seus avataras. Então é uma ciência, na realidade é uma ciência que depende da nossa inteligência. Sem inteligência, nós não vamos conseguir introjetar em nossas vidas os conceitos védicos e num sentido, essa inteligência é necessário que nós obtenhamos assim, a visão transcendental. Jnana Chakshur, conhecido como Jnana Chakshur. O que seria esse Jnana Chakshur? Jnana Chakshur é a visão divina, é a visão com a qual nós podemos perceber a realidade como ela realmente é. Nós podemos perceber a situação como ela realmente é, e não movido pela ilusão, pelos modos inferiores da natureza. Nós vamos compreender qual é realmente o objetivo, as consequências, onde nós estamos, qual é o caminho que nós temos que trilhar para chegar em um determinado local. E tudo isso é fruto de uma aplicabilidade, de uma aplicação de nossa inteligência. A inteligência, no primeiro momento, é o que nos conduz à fé. A fé, num primeiro momento, ela vem daquela análise básica da inteligência e, consequentemente, na nossa vida, a aplicação da fé nos conduz aos diferentes estágios, a nos buscar um mestre espiritual, a trilhar a escada do yoga. A escada do yoga. A escada do yoga começa com Anumana, o Shabda, fé. E aí, consequentemente, essa fé vai nos conduzir a buscar um mestre espiritual, um professor. Esse professor, esse mestre, vai nos conduzir num processo prático de purificação da nossa percepção. Isso implica no processo da consciência de Krishna, Sankirtan Yagya, Yoga, e nos estudos das escrituras, Archana, as diferentes práticas de Archana, de adoração ao Senhor em seus diferentes aspectos, das deidades, as práticas disponíveis nos templos, a leitura dos livros, estudo das escrituras, tudo isso, Archana. Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, enfim, os diferentes estágios, diferentes práticas do serviço devocional, mas nos diferentes estágios, como um degrau. O degrau é a Anumana, ou seja, começa com um primeiro degrau, que é a fé.
Anumana significa, Anumana, a palavra em si, né, mana, significa mente, anumana, ou seja, sem a tua mente, né, sem a sua, pior do que aquele que não sabe, é aquele que pensa que sabe, né? Isso é muito comum, né? Atmavan manete jagat, ou seja, a gente arran, né, no poço. Imagina se arran no poço, alguém vai lá, não existe um oceano e tal. Não, aqui não existe não, só existe meu poço aqui. Enfim, nós precisamos ter essa humildade de pelo menos dar chance para o conhecimento, dar chance para admitir que existe outras dimensões, outras experiências, né? E isso chama, em outras palavras, essa fé inicial, esse anumana, essa fé aí se aproxima do mestre espiritual que vai nos orientar num processo de purificação, vai purificar nossa percepção, né? Sankirtan Jnana, Chetodar Panamarjana, ou seja, através da prática do serviço devocional, vamos purificar nossa percepção. E aí, através da purificação, vem o conhecimento, né? O conhecimento, a diferença entre matéria e espírito, a presença do Senhor Supremo, a origem de tudo, a diferença do temporário, do eterno, né? Satit Ananda Vigraha, da dimensão Satit Ananda Vigraha. E aí, através do conhecimento, a gente desenvolve a renúncia, né? A renúncia, lembrando que a renúncia é uma prática mecânica, que embora haja ainda o apego pelos objetos do sentido, mas através da inteligência nós nos dedicamos a evitar algo que nos prejudica, ou a evitar práticas materialistas que vão nos conduzir aos vícios, que vão nos conduzir à doença material, espiritual, moral, caráter, etc. E aí, através da prática da renúncia, nós desenvolvemos então o desapego, porque é assim que funciona, né? Nós nos afastamos dos objetos sentidos e essa necessidade, esse vício se ameniza e se desintoxica, né? Tem aquela fase da desintoxicação, né, da abstinência, que tem um tipo de sofrimento, mas se a gente tolera, através da inteligência, do processo adequado, a gente se liberta daquele vício X ou Y, Z, promovido pela ilusão material. E aí, através dessa prática, a gente tem o desapego que nos dá o controle sobre nossas ações. A inteligência consegue estabelecer melhor o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E aí, em vez de movido pelo impulso dos sentidos, dos vícios, nós nos ocuparmos em atividades chamadas de vikarma, como o Sr. Brahma estabelece, né, como atividades tolas, nós vamos nos ocupar em atividades que são, pelo menos, dentro da categoria de karma yoga. E progressivamente vamos transformando isso, conectando com Krishna e através da prática constante, o desapego, prática do conhecimento, serviço devocional, isso se transforma nos diferentes estágios, né? De Ruti, né? De Nista, né? Nista, depois Ruti. Tem a fase de Bhajanakriya, né? Que é a prática que muitas vezes a gente cai, né, da plataforma ideal, a gente sai do caminho, faz parte, não devemos nos desanimar, temos que continuar, se caiu, bola para frente, chacoalha a poeira, continua no processo da consciência de Krishna, e aí com o passar do tempo, ou às vezes até vidas, nós vamos conseguir o resultado desejado, né, de Krishna Prema Bhakti, através. Mas tudo isso é necessário, como o Sr. Prabhupada explica, pelo menos um pouco de inteligência. E com a ajuda de Krishna, porque Krishna, ele, em diferentes situações, ele interveio,
e proporcionou, por exemplo, na Bhagavad Gita, né, 11:8, Krishna, na forma universal, né, capítulo 11, Krishna ele diz: você não pode me ver com seus olhos atuais, Arjuna. Portanto, concedo-lhe olhos divinos. Desculpa. Portanto, concedo-lhe olhos divinos. Contemple, pois, minha opulência mística. Então, Krishna deu a visão para Arjuna poder enxergar a forma universal. Temos também no Srimad Bhagavatam, no canto 1, capítulo 7, versos 10 a 8, Vyasadeva, né, quando ele estava se preparando para compilar os Vedas, então, quando ele entra em contato com Narada Muni, ele também obtém os olhos transcendentais, né, o Jnana Chakshur, para poder escrever os Vedas. O Sr. Brahma, como a gente está vendo agora, né, então, após ter executado, né, todas as diferentes práticas de severas austeridades, ele obtém a dádiva, como Krishna vai explicar nos próximos versos, 34 ao 35. Ele dá a capacidade, né, ele concede o conhecimento para Brahma e dá a capacidade dele criar. Chitraketu Maharaj também no canto 6, capítulo 16, né, ele obtém a visão divina, né, após a sua austeridade. Dhruva Maharaj também obtém, né, a visão transcendental, ele obtém, né, no verso, né, capítulo 4, Dhruva Maharaj, canto 4, melhor dizendo, capítulo 9, verso 2, Krishna fala: então, enquanto meditava, né, Vyasadeva descreve, enquanto meditava, viu a forma transcendental do Senhor, cuja tez era como uma nuvem nova e que tinha 4 braços. Então, Krishna se manifesta, dá a visão transcendental, permite que Dhruva Maharaj possa vê-lo, e depois ele também desaparece, e Dhruva Maharaj fica iluminado com aquela experiência, e a sua vida é direcionada em função daquela experiência, daquele momento, daquela misericórdia. Prahlada Maharaj, também no canto 7, capítulo 9, verso número 23. Assim o Senhor apareceu na forma de Nrsimhadeva diante de Prahlada, que estava caído no poço de uma situação terrível, e o resgatou. Então também Krishna, ele, movido pela devoção de Prahlada Maharaj, se manifestou. Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 9, capítulo 9, os versos 171 a 176. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu concede a Sarvabhauma Bhattacharya a visão de sua forma como o Sr. Krishna, né? E o que transforma o cético, Sarvabhauma Bhattacharya, em um devoto erudito. Então, ou seja, durante inúmeras situações, Krishna se revela, Krishna dá ao devoto a sua Jnana Chakshur, ou seja, o seu conhecimento, sua visão de conhecimento, ou fruto do conhecimento, e consequentemente, então, o devoto ele pode obter assim a experiência transcendental, né? Pratyaksha, Shabda, Anumana se consolidam, né, se manifestam plenamente na vida de um devoto quando ele, de alguma maneira, pratica o processo da consciência de Krishna, né, como a gente estava falando, através do desapego. Através do desapego ele desenvolve essa flexibilidade, essa dinâmica de poder aplicar a inteligência transcendental, e aí sim ele percebe a natureza onipenetrante de Krishna, né? Brahma Bhuta para Sanatma, na Shoshati, na Kankshati. Ou seja, Krishna, o devoto, ele realiza a natureza, a realização Brahman, que no verso 54 do capítulo 18 da Bhagavad Gita, Krishna explica que é onde o serviço devocional puro começa. Então, a partir daí,
nesse degrau da escada da prática do yoga, manifesta-se então o serviço devocional puro. Ok? Então é isso. Espero ter contribuído de alguma maneira. É um resumo, né? Em uma hora, apesar que a gente já passou um pouquinho, mas em uma hora é muito difícil falar tudo, né? Muitas coisas têm para ser falado, obviamente, também como fruto das minhas limitações. Eu estou aqui só tentando repetir o que a gente ouve de Srila Prabhupada, do mestre espiritual, mas é nossa filosofia. Eu vou aqui ver, cumprimentar o pessoal e também ver se tem alguma dúvida, algo que a gente possa complementar. Então, bom dia, reverência a todos, né? Ana Paula, Meirelles, Anúcia, Anassuia, reverência Ana Cláudia Chandra, reverências, Maurino, sim, Hare Krishna, Ishavatara, reverências, Hare Krishna, Sita Thakurani, Hare Krishna, Yamuna Devidasi, Flavine Miranda, Hare Krishna, reverência. Jean Martins, sempre aí com suas perguntas, vamos ver. Haribo, Hare Krishna, reverências, determinação, entusiasmo, paciência, confiança a todos os sinceros devotos de Deus. Isso aí. Bhaktirasa Devidasi, Hare Krishna, Célia Ribeiro, minhas reverências, Alexandre, Arjuna, Haribo, Eduardo Oliveira. Arrependa-se de seus pecados e santifica-se na presença de Deus antes que seja demasiado tarde, pois Jesus está volviendo e Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Bom, Jesus disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, e sim aqueles que fazem a vontade do Padre. Então, o sintoma de alguém que está haciendo algo consciente de los ensinamientos de Jesus é que está atuando conforme o desejo de el Padre. Então, é isto que nós estamos tentando fazer. Todo aquilo que é favorável aos ensinamentos de Jesus também contribui para seu objetivo. Ok? Muitas graças por sua participação, Eduardo Oliveira. Eu lhe pido que tente compreender melhor os ensinamentos de los Vedas, que no sentido existe há muitos anos, e nada que nós estamos falando está de encontro a los ensinamentos de Jesus. Ok? Obrigado, graças, Hare Krishna. Espero que você se beneficie do canal Mayapur TV Brasil. Então, Sudaranga Devana, Recife Amoga, reverências, Hare Krishna, mas quem não entende a Krishna, entende a Jesus. Então, é isso. Às vezes não são todos que têm paciência para compreender essa mesma similaridade, né, dos ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Krishna. Então, tudo depende da inteligência. Sem a devida inteligência não é possível compreender as diferenças dentro desse mundo e as similaridades. Bem, Jean Martins, reverência, acho que o som está baixo, gratidão. Bom, espero que seja só no seu aparelho e que o som esteja adequado aí para o pessoal poder ouvir.
Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pela presença. E até a próxima vez. Até a próxima. Todas as glórias Shri Prabhupada, todas as glórias sejam aos devotos unidos. Hare Krishna.